boa noite, gente. Todos bem-vindos ao Fórum do Instituto Sapiente. Então, a Carol vai entrar conceituando a FIV convencional ou FIV clássica, e aí ela se apresenta e a gente vai dar aí 10 minutinhos para ela falar o que é, onde se aplica, tá bom? Carol, boa noite. Boa noite, gente. Então, posso compartilhar aqui minha tela? Por favor, eu vou parar de compartilhar a minha e você começa a compartilhar a sua. Tá. Então, meu nome é Ana Caroline, eu sou aluna atual do Sapiente, do ano de 2020, e eu vou apresentar aqui de forma bem rápida para vocês sobre a fertilização in vitro clássica ou convencional. Bom, então, antes aqui da gente decidir quais as técnicas de fertilização in vitro que vão ser utilizadas, né? Antes do médico e paciente decidirem a melhor abordagem, alguns procedimentos clínicos têm que ser seguidos para ver se vai escolher uma técnica de alta ou baixa complexidade, por exemplo. No caso da escolha de técnicas de alta complexidade, como é o caso das técnicas de fertilização in vitro, primeiro vai ser, então, realizado o diagnóstico da infertilidade do casal, o estudo do caso desse casal e a escolha do melhor tratamento, do tratamento adequado para se fazer o estímulo ovariano controlado. E a partir daí, feito esse estímulo, né, o próximo passo vai ser, já agora no laboratório, a captação desses óvulos. Então, é feita a captação ocitária, esses ócitos vão, a captação, desculpa, ocitária, esses ócitos vão para o laboratório, vai ser escolhida a técnica de fertilização in vitro, e depois desse ócito já fecundado, esse embrião formado pode ser ou transferido ou criopreservado para posterior transferência. Então, por que eu disse escolher a técnica de fertilização in vitro, né? Temos algumas técnicas de fertilização in vitro, as mais conhecidas e utilizadas hoje em dia, a FIV clássica ou convencional, e a ICSI, que é a injeção intracitoplasmática do espermatozoide no ócito, que tem algumas variações também, mas eu não vou entrar muito em detalhes. Bom, então como acontece a FIV clássica? A FIV clássica, após a captação desses ócitos, esses ócitos eles vão ser colocados, vai acontecer a lavagem, eles vão ser colocados numa placa por um período de incubação, por algumas horas. Enquanto isso, o sêmen vai ser preparado e esse sêmen depois ele vai ser colocado em contato com esses ossos, com o complexo cúmulus corona. Então, não acontece a denudação desse ócito antes de ser colocado em contato com o espermatozoide. Vai ser colocado ali por volta de 50 a 100 mil espermatozoides por ml nessa placa, com um meio que dá assistência para essa capacitação espermática acontecer, porque esse ócito, esse espermatozoide, a partir daí vai começar a sua corrida, então, para tentar fertilizar o ócito na gota. Então, ele vai fazer todo o processo, passar ali pelas células da granulosa, e consegue, então, perfurar a zona pelúcida e fecundar esse ócito. Então, a FIV clássica consiste nesse contato do ócito e o espermatozoide, e aí o espermatozoide tenta, de maneira espontânea, vamos dizer assim, tentar fecundar o ócito. Diferente da ICSI, então, que ocorre com a ajuda de micromanipulador, onde com a assistência de uma agulha, um espermatozoide é escolhido e injetado dentro do citoplasma do óvulo. Então, qual é o conceito da FIV clássica? Consiste na penetração espontânea do espermatozoide no ócito, in vitro, então um ambiente controlado que tenta mimetizar as condições in vivo, né? É colocado de 50 a 100 mil espermatozoides por ml ao redor desse CLC, do complexo cúmulus corona, então com as células da granulosa presentes, por um período de incubação de 18 horas, a incubadora 37 graus, com pH, CO2 e umidade controlada. Como é feita a indicação para uma FIV clássica? Geralmente, é indicado para pacientes menores que 34 anos, de
geralmente de primeira tentativa, sem que tenha fator de infertilidade masculina, já que esse espermatozoide ele vai ter que fazer o caminho dele ali sozinho, sem muita ajuda. Fator de infertilidade, geralmente sem causa aparente, síndrome de ovário policístico, mas com bom prognóstico. Bom, então, mais uma vez aqui, um videozinho para ilustrar. Então, esse sêmen é preparado, os espermatozoides são colocados em contato com o óvulo, e a partir daí, ele vai tentar fazer todo esse caminho de passar as células da granulosa, perfurar a zona pelúcida e fecundar o óvulo. Diferente, então, da ICSI, que aqui a gente já tem o óvulo denudo, né, sem as células da granulosa, e com a ajuda de uma agulha, um único espermatozoide vai ser inserido no citoplasma do óvulo. Bom, eu não vou falar mais muita coisa, porque agora cabe a apresentação das meninas para ser contra ou a favor da técnica, e é isso. Obrigada, Carol. Ficou ótimo o seu conceito e a sua aplicação. Quero agradecer a colaboração. Ficou ótima. Eu acho que você conseguiu, de uma forma bem sucinta, dar todas as informações necessárias. E dito tudo isso, queria passar agora a vez para a Michele. Michele, tudo bom? Boa noite. A Michele fez uma pesquisa, né, e para formar uma opinião desfavorável à FIV convencional, então tentar de uma forma sucinta explicar o porquê não escolher a FIV clássica ou convencional numa rotina de fertilização in vitro. E mais uma vez, Michele, se apresente, fala se você é aluna deste ano ou ex-aluna e o ano que você participou do Sapiente. Seja bem-vinda ao fórum e a palavra é sua. Bom, meu nome é Michele Luciano, eu sou aluna atual do Instituto Sapiente, ingressei em 2020 e eu vou tentar classificar alguns tópicos relacionados aos aspectos negativos da FIV clássica. Bom, gente, enquanto a Michele abre aí, então eu gostaria de chamar a atenção para algumas coisas que a Carol falou, tá? Então, ficar claro, a FIV clássica é uma técnica de fertilização in vitro natural, né? Então, permite que os espermatozoides, eles sejam conduzidos através das células da granulosa até a corona radiata e a zona pelúcida do oócito. E o que ela falou de informação importante é que a gente insemina de 50 a 100 mil espermatozoides por ml de meio de cultivo. Por que é importante esse volume? Para que a gente reduza ao máximo a falha de fertilização in vitro e para que a gente evite a polispermia, ou seja, que entre mais de um espermatozoide no oócito, e para que a gente evite, na verdade, tente reduzir fertilizações anômalas, né? E por isso que é importante esse cálculo. E dentro do laboratório, de uma forma técnica, a gente pode observar vários tipos de técnica para inseminação do sêmen no oócito. Então, a gente pode ver inseminação em placas de duplo fosso, então em volume grande de meio de cultivo, 1 ml, ou a gente pode ver inseminação em microgotas, em volumes de gotas entre 40 e 100 microlitros. E aí essas técnicas vão variar de instituto para instituto. Eu fiz uma pesquisa sobre os aspectos negativos da FIV clássica e a minha apresentação é bem simples, mas eu tenho uma relação de algumas informações de artigos científicos um pouco mais antigos e um pouco mais atuais. A primeira situação que envolve um aspecto negativo em relação à FIV clássica é o alto custo, uma vez que é um procedimento de alta complexidade e envolve uma estrutura, tanto em relação ao aparato hormonal quanto à estrutura de aparelhos e equipamentos para sua realização. Diante disso,
para a pessoa, para a mulher, enfim, para a pessoa que vai passar pelo procedimento, a família que vai passar pelo procedimento, terá que lidar com a questão do alto custo diante de todo o procedimento, que é bem complexo e delicado. A técnica também se mostra muito invasiva, uma vez que, principalmente no processo como que eu posso dizer? Principalmente no processo de injeções hormonais e também no processo de captação oocitária, que é um procedimento bem invasivo e envolve anestesia. A paciente passa por uma aplicação anestésica para que o procedimento da punção dos folículos possa ser realizado. Também há um outro fator que no Brasil foi bem discutido e até surgiu uma resolução por parte do Conselho Federal de Medicina, se eu não estou equivocada, em 2010, sobre as gestações múltiplas, que é uma das possíveis consequências que a FIV pode gerar diante da quantidade de embriões transferidos. Essa resolução, então, veio para limitar a quantidade de embriões transferidos, para reduzir essas possibilidades de gestações múltiplas, protegendo, assim, a condição materno-fetal. Também há uma maior incidência de partos cesáreos diante da FIV clássica, o que pode também resultar num comprometimento da saúde da mãe e do bebê, nesse caso. Também relacionado aos aspectos negativos, trata-se das falhas de fertilização, que geralmente acontece devido à má qualidade de um dos gametas ou de ambos, ou também por alguma forma equivocada de manipulação por meio do embriologista. Podem ocorrer também abortos espontâneos diante da manipulação. Podem ocorrer também alterações epigenéticas, principalmente porque os gametas, inicialmente, quando são preparados para a formação, para a fertilização, eles passam por todo um procedimento, por todo um tratamento, principalmente com a colocação desses gametas em meio de cultivo, e esses meios de cultivos, alguns artigos científicos indicam que podem também alterar a expressão gênica, não diretamente a estrutura do DNA, mas a expressão gênica, e isso estaria envolvido negativamente no desenvolvimento do embrionário. E o aparato hormonal, que é utilizado para esqueci o nome, para estimulação ovariana, dentre outros hormônios que serão utilizados, podem comprometer também o endométrio, até mesmo a receptividade endometrial da mulher. Podem causar também algumas alterações imunológicas, algumas inflamações, principalmente na região uterina, onde o embrião vai ser fixado. E também nas condições fisiológicas. E é isso. Obrigada. Bom, gente, vou fazer algumas considerações aqui em cima da colocação da Michelle. Primeiro, quero agradecer minha disponibilidade de participar aqui do fórum e se dispor a pesquisar, né, sobre a FIV clássica. E aí eu só vou fazer algumas considerações e no final a Joana vai fazer aí as observações ao final, depois da apresentação da Tati. Então, quando a gente fala em alto custo, na verdade, não é especificamente da FIV clássica, né? Eu acho que os artigos científicos que você deve ter pesquisado no geral, do processo de alta complexidade, assim como a citação de técnica invasiva. Então, não seria uma desvantagem específica da FIV clássica. Assim como as gestações múltiplas, eu acredito que o Dr. Edson já deve estar presente aqui no fórum, não vejo o nome dele, mas depois ele pode comentar melhor. Acredito que o fator gestação múltipla e
alguns fatores relacionados ao estímulo ovariano controlado que você citou, acho que hoje são fatores que são mais previsíveis clinicamente. Então, a responsabilidade de gestação múltipla ela é reduzida diante do médico assistente que vai tomar a decisão da quantidade de embriões a ser transferido. Então, hoje a gente já vê aí alguns locais um incentivo grande para single embryo transfer, para que a gente realmente incentive as gravidez com um bebê. E aí fica a critério do médico. Quanto mais favorável o endométrio, quanto menor a idade, o médico tende a reduzir o número de embriões a ser transferido para realmente evitar as gestações múltiplas. Incidências de partos cesáreos, eu não tenho conhecimento dessa literatura. O que eu sei é que antigamente a gente suplementava os meios de cultivo com proteína depois do 3º dia. Então, no laboratório a gente fazia suplementação de 20%, 30% de proteína, e essa alta concentração de proteína nos meios de cultivo aumentava o peso dos bebês, e eles tinham maior tendência a ter um peso um pouco maior do que os nascidos por vias convencionais, né, sem ser fertilização in vitro, e aí a gente não suplementa mais depois do 3º dia com proteína. Aliás, a gente tem adotado cada vez mais meios prontos para uso, e a proteína hoje, comercialmente, é em torno de 4%, então a gente não observa tanto mais esse sobrepeso nos bebês de fertilização in vitro. Não li mais nada sobre isso, é uma coisa que eu teria que ler mais na literatura. E assim como a gente observa que bebês transferidos descongelados, a gente tem um pouquinho mais de peso em relação aos transferidos a fresco, justamente porque os meios de aquecimento são a 20%. Então, aí a gente tem um pouquinho de aumento do peso desses bebês por causa da suplementação proteica. Essa informação que eu tenho dentro da literatura, tá? E alterações epigenéticas, cada vez mais a gente tem discutido esses assuntos, nada conclusivo ainda, a gente ainda não sabe se bem para mal, mas dentro das metabolômicas, né, a gente estuda realmente qual é o efeito dos meios de cultivo nos embriõezinhos. Minhas colocações são essas dentro da sua pesquisa. A favor da FIV clássica, o que eu observo hoje em dia? Eu observei em alguns congressos que as pessoas têm realmente incentivado a fertilização in vitro, justificando o mais próximo do natural possível em relação à ICSI. Eu acredito que a gente está aí agora tendo os filhos da primeira geração de fertilização in vitro, e aí eu vejo alguns trabalhos publicando algumas coisas em relação à ICSI, dizendo que pode ter problemas congênitos. Já vi papers falando sobre doenças oncológicas, leucemias, várias patologias relacionando a ICSI. E o que opinião pessoal, Cristina, eu vejo que quando a gente compara aí as estatísticas, elas são muito semelhantes com os bebês nascidos por vias convencionais. Então, é muito difícil a gente atribuir a técnica ICSI ou técnica fertilização in vitro. E aí eles têm incentivado, mesmo que um óvulo captado, 2 óvulos captados, se tiver idade materna em torno de 34, 35 anos, não tiver fator masculino, as pessoas realmente têm incentivado a fertilização in vitro clássica, justificando aí esses achados relacionados à ICSI. Então, por isso que eles têm demonstrado tendências favoráveis para o retorno da fertilização in vitro clássica,
que era praticada em primeiro lugar antes da ICSI, né, se não tivesse fator masculino grave, mas por conta das falhas de fertilização, ela veio a ser substituída na rotina, porque a ICSI nos garante fertilização, nos garante embrião para transferir e, como a Michele citou, a fertilização in vitro é um tratamento de alto custo, de alta complexidade, é um tratamento invasivo e é muito complicado a reprodução assistida se posicionar diante da paciente, apresentando uma falha de fertilização, sendo que a gente tem uma técnica que nos assegura conforto e segurança dentro do laboratório. E aí eu vejo que alguns embriologistas, eles têm retomado realmente a prática da fertilização in vitro sem medo de ser feliz. E alguns dados estatísticos, eles mostram tendências favoráveis, não na taxa de gravidez, nem na taxa de gravidez ongoing, mas nas taxas de aborto. Então, nada significativo, mas me parece que a FIV clássica, ela tem uma taxa de aborto um pouquinho menor que a ICSI, tá? Então, é isso que eles justificam retomar a FIV clássica na rotina. E aí, hoje, a Joana, ela se posicionou a fazer o julgamento aí, tanto contra ou a favor da FIV, e vou passar a palavra para a Joana, que todos conhecem, acho que se apresenta, Jo, porque deve ter ex-aluno aqui, né, e não deve te conhecer. A Jo hoje faz parte da equipe do Sapiente, ela faz a monitoria de toda a parte prática do curso, e passo aí o julgamento final da Jo, para a Jo. Boa noite, Jo. Eu também já fui ex-aluna, eu fui da turma de 2008, faz um tempinho só, né? Então, eu já estive aí onde vocês estão, né? E tô achando bem legal a ferramenta que a gente tem hoje em dia. Quando eu fiz, ainda muitos locais realizavam tanto ICSI quanto a FIV convencional. E eu acho que nós temos que caminhar pela individualização do tratamento, né? Porque a FIV clássica, ela proporciona em casais que nós temos um fator masculino leve, não é severo, então já é um ponto a favor para individualização, que ela proporciona uma maior taxa de formação de blastocistos, uma menor taxa de possíveis alterações, porque a priori nós estamos mimetizando o que ocorreria, né, na tubuterina, e o melhor espermatozoide provavelmente iria fecundar esse ócito, porque na ICSI o grande desafio que nós temos, apesar de algumas taxas serem extremamente semelhantes, é decidir quem é o melhor espermatozoide, né? Então nós vamos decidir através da morfologia e da motilidade que aquele espermatozoide está apresentando no PVP, nós enxergamos no micromanipulador, e assim que ele é selecionado. Tanto que na parte da andro, o grande desafio que nós temos é esse, é como selecionar o melhor espermatozoide. Porque embora nós tenhamos diversos testes para verificar a fragmentação de DNA, alguns testes de microfluídica, que também têm sido propostos para selecionar esses espermatozoides, que seria no momento também dentro de uma placa, pré-ICSI, também são extremamente desafiadores. Então, a minha posição é FIV clássica somente se os pacientes permitirem isso. Se for um caso mais complexo, onde nós temos casos de oligosospermia, terato, masteno mais grave, migraremos para a ICSI. Então, é individualizar, na minha opinião, o tratamento do paciente e não seguir uma técnica só para todos eles, né? Então, é o clínico ter uma conversa com esses pacientes, o laboratório também ter uma conversa com o médico responsável, e daí a gente tem uma equipe rica, né? Que é uma equipe multidisciplinar, onde o médico vai estar em contato direto com esses pacientes, né? Através dos exames também da análise seminal,
que nós podemos ter uma ideia de como se encontra, né, a fertilidade daquele paciente, embora ela não possa dizer se esse paciente é infértil ou não, e daí sim tá colocando qual poderia ser a melhor maneira para estar correndo esse caso, indicando ou uma FIV clássica ou uma ICSI. Só que um grande problema que a gente tem, principalmente nos países em desenvolvimento, como os nossos, é o valor que o tratamento tem. Então, um ponto a favor da ICSI é porque você reduz a falha na fertilização, que poderia ser um aspecto contra bem grande na fertilização clássica, né, na FIV clássica. Então, é analisar os casos separadamente, é você ter uma equipe experiente trabalhando e ver o fator masculino, que eu acho que ele pode ser um fator crucial para a escolha desse tratamento, se nós vamos optar ou por uma FIV clássica ou por uma ICSI, porque não adianta nada você realizar uma FIV clássica em espermatozoides que não são competentes o suficiente para estarem migrando, para estar encontrando o ócito dentro da placa e fecundando esse ócito. São espermatozoides que já têm deficiência de anomotilidade ou algum outro problema de teratospermia grave, tem muita alteração morfológica, a gente não vai indicar, né, uma FIV clássica, porque provavelmente teremos falhas em fertilização. Então, acho que a minha opinião é individualizar o tratamento. Para aquele casal, vai ser melhor a FIV clássica ou o ICSI. Então, acho que não tem como a gente bater uma matéria e falar, não, nós devemos fazer ICSI, só FIV clássica, e sim individualizar. Mas aí, Jô, você então é a favor de individualizar, fazer o protocolo de admissão de paciente para o protocolo de FIV clássica, e aí você aplicaria a FIV clássica na corte toda do ósseo, ou você faria meio a meio, ou você realmente é a favor de introduzir a FIV na rotina? Eu acho que ela deveria ser retomada em casos que nós não temos fator masculino, ou você tem algum fator bem leve, você tem a motilidade tem que estar ok, você não pode ter alteração no balão de referência, né? Tem que ter mais que 32% de espermatozoides móveis, eles estarem dentro do critério de Kruger, né? Uma morfologia maior do que 4%. Então, acho que a gente, esse caso, preencher certos critérios para a gente incluir a FIV clássica. Caso contrário, eu partiria para a ICSI direto. Mas aí, se a gente tem esse risco de fertilização, de falha de fertilização, né? E aí, se a gente sabidamente, a gente sabe que a taxa de fertilização 80%, taxa de clivagem 80%, e aí é certeza que a gente vai gerar embrião para transferir. Realmente essa a ideia de praticar ICSI na rotina e não FIV clássica. Não é melhor sempre fazer a ICSI, então? Poderia ser melhor para evitar, justamente pelo alto custo, né? Tá. É que eu penso que alguns fatores epigenéticos podem estar relacionados também, então a gente ainda não sabe até que ponto, né, você pegar um espermatozoide e já injetar dentro de um oócito por um sistema que não é o que ocorre naturalmente, pode estar gerando. Então, a gente já tem vários casos de sucesso, várias crianças nascidas, mas eu acho que é algo ainda muito novo, principalmente porque as heranças epigenéticas são transgeracionais, então nós teremos que ter os netos da ICSI, né, para ter uma opinião mais fidedigna. Então acho que é muito novo, mas na nossa realidade é indicar o ICSI de cara, por conta do financeiro. Mas se for um caso que o fator masculino não está incluído nesse casal, eu acho que eu arriscaria ou em parte fazer parte das fertilizações por FIV clássica e nas outras utilizar o ICSI, você fazer um mix das técnicas, né? Se fosse possível. É a minha opinião. E acho que isso vai ser um debate eterno, né? Entre os médicos, entre os embriologistas. Acho que a gente vai seguir debatendo por muitos e muitos anos, né? E talvez agora, com a inteligência artificial,
alguma dessas lacunas que não foram preenchidas possam ser preenchidas, né? Porque o time-lapse, ele vai nos proporcionar um desenvolvimento full-time dos embriões, né? Então, acho que talvez nós possamos ter novos conhecimentos de ambas as técnicas que antes a gente não tinha, né? Porque é feita a checagem do embrião, mas ela é feita só no momento, né? E o embrioscópio, o time-lapse, possui uma checagem que está abrindo uma área do conhecimento nova de todo o desenvolvimento embrionário que eu creio que a gente vai aprender muito, né? Que até então muitas coisas vieram do desenvolvimento de embriões de camundongos, de modelos animais, e não de modelos humanos, que a gente sabe que varia um pouco. Então, acho que talvez o time-lapse, estudos que comparem toda essa parte de desenvolvimento embrionário de ambas as técnicas possam preencher essas lacunas e algumas incertezas que a gente tem. Acho que ainda é novo, né? E acho que se for um fator masculino leve, por que não arriscar uma FIV clássica ou então combinar ambas as técnicas, né? Por conta da falha na fertilização, que é um grande problema na FIV clássica, né? Você acha que até fator masculino leve a gente poderia fazer uma FIV clássica? Eu acho que talvez sim. Porque eu acho que mimetiza mais, né? Porque a gente quebra a cauda para estar ativando esse espermatozoide, mas pensando em todos os mecanismos, né, que ocorrem, mudanças epigenéticas, acho que elas são um pouquinho menores do que as que ocorrem durante a injeção do espermatozoide dentro do ócito. Bom, na minha opinião, qualquer fator masculino eu não arriscaria uma FIV clássica. Eu não tenho tanta coragem assim. Tô vendo aqui no chat. Eles fazem mais FIV clássica, né? Não entendi, Jô. Na Europa, em alguns países, eles fazem mais FIV clássica, né? Posso fazer uma pergunta? Mas para botar um pouquinho de fogo na discussão também. Eu concordo também com a Joana sobre a FIV clássica, em pensar que aquele espermatozoide mais capacitado, ele vai conseguir fecundar o óvulo, né? O que se assemelha mais à maneira natural, de fato. Mas tem esse problema da falha de fertilização. E em caso de mulheres com baixa reserva ovariana, que respondem mal ao protocolo, que vão disponibilizar poucos óvulos, porque a gente falou, fator masculino não passa. Beleza, mas no caso de mulheres que respondem mal ao protocolo ou dão baixo número de ócitos, aí também... Ócito, né? 2. Aí não, aí é X mesmo, também não arrisca. Acho que é mais individualizar mesmo, né? Alguém já ouviu falar na tal da Louise Brown? Alguém já ouviu falar? Vocês já tiveram a curiosidade de ver como que foi qual que foi o protocolo realizado na Louise Brown? Louise Brown foi um ciclo natural, né? Então, foi um ócito captado por laparoscopia. Então, a gente teve um ócito e foi FIV clássica. Depois de 9 tentativas. Então, e isso naquela época, né? Gerando embrião naquela jarrinha de anaerobiose. Não que hoje nossos recursos são muito mais avançados. E aí, quando a gente fala, não vou fazer. Tanto que eu vi uma apresentação e ela falava justamente isso. Se você tiver paciente jovem e não tiver fator masculino presente, pode fazer FIV clássica. E eu conheço embriologista que faz, com 1, 2 ócitos captados, se tiver fator masculino normospérmico, ela faz. Eu não tenho essa coragem, eu, Cristina, pessoalmente não tenho, mas eu conheço embriologista que tem. Eu vi que o Dr. Edson fez umas considerações aqui no chat e, Dr. Edson, o senhor gostaria de comentar alguma coisa? Olá, boa noite a todos. Estou achando a discussão super interessante. Parabéns para a Ana Caroline, para a Michele, para a Joana, que fez as considerações. Esses temas são muito realmente debatidos e seguramente o que a gente fala hoje, a gente pode estar daqui, como a Joana disse muito bem, daqui a um tempinho falando totalmente diferente. Algumas pontuações.
No Fertility, nós só fazemos ICSI desde sempre, desde há 25 anos. Isso é um erro, sem dúvida alguma. Isso é um erro por medo, porque quando a gente compara resultados de fertilização in vitro clássica e ICSI, é tudo igual. Exatamente igual. Probabilidade de nascimento, probabilidade de abortamento, probabilidade de malformação, de dano epigenético, de exatamente tudo. O grande ponto é que a consideração e a responsabilidade que a gente tem que dar para o casal. Pensar em falha total de fertilização, por exemplo. Em FIV clássica, menor que 2%. Muito pouco. Por quê? Porque quando você indica uma X, que já tem um fator masculino, você já parte direto para a X, você vai sobrar os casos bons. Um conceito que mudou é justamente o número de óvulos e idade da mulher. Quer dizer, não, é igual você fazer a FIV clássica que você fazia a fertilização in vitro. É que a Cristina tem toda a razão. É difícil para a gente ter um aparato na mão, que é o micromanipulador, ter um profissional treinado que faz isso muito bem, de repente ter uma falha de fertilização e explicar isso para o casal. Porque, na verdade, esse óvulo ia fecundar mal, não ia ter um bom embrião, ia ser tudo exatamente igual. Mas eu também tenho medo, eu compartilho com a Cristina, eu tenho medo de fazer pela responsabilidade do casal. Então, por exemplo, eu tenho certeza que nenhuma das nossas embriologistas sabe fazer FIV clássico. Imagina, hein? Serviço que tem quase 30 anos. É difícil dessas colocações, mas isso tudo realmente é muito bom. As colocações elas foram muito boas e minha opinião é que a gente deveria fazer mais FIV clássico, sim. O fator masculino, qual é o grande problema? É justamente a avaliação. Isso é, o espermograma hoje, análise seminal, de longe não é o avaliador da fertilidade. E também, muitas vezes, a gente não tem a oportunidade de fazer esse espermograma dentro do nosso serviço para ter uma avaliação um pouco melhor. Então, por exemplo, pensar em teratozoospermia. Às vezes a gente tem, sei lá, 6, 7% de formas ovais, mas esse espermatozoide tem um aumento muito grande de fragmentação do DNA. Então, a alternativa, por exemplo, seria fazer a alta magnificação. Mas a alta magnificação é difícil de fazer e já é o ICSI. Então, existem realmente nuances no laboratório de fertilização in vitro em que eles têm que ser considerados muito mais do que a parte técnica. Isso a gente tem que pensar que a gente está envolvendo todo um processo, não só de custo emocional, financeiro e de tempo. Então, realmente, apesar de a literatura mostrar que é tudo exatamente igual, o ICSI é feito em mais de 90% dos centros do Brasil e da América Latina. Para vocês terem uma ideia, 10 anos atrás, na Europa, se fazia só 40%, 45% dos ICSIs, hoje está chegando a 75%. Porque quando se faz, que é uma outra indicação, que é o diagnóstico genético pré-implantacional, a biópsia embrionária, o ideal é que você faça ICSI. Não necessariamente, você pode fazer FIV clássico, mas o ideal é que você faça ICSI. Então, cada vez mais os centros estão fazendo os diagnósticos genéticos pré-implantacionais e, às vezes, o casal no meio do caminho. Você vai lá, você começa a fertilização, a indução, e você fala em biópsia embrionária e o casal quer que essa técnica seja empregada. É mais fácil, é mais seguro que você faça o ICSI. Então, são todos esses pontos, mas como conceito para todos nós, é que realmente a gente deveria tentar fazer mais FIV clássica. Então, eu coloco a sugestão para vocês, que abrir o seu laboratório, faça e fale os resultados para a gente, porque eu não tenho muito essa coragem, não. Eu fico com essa observação, parabenizo todos, foi muito bacana a discussão, foi muito proveitosa. Cristina e Joana, muito obrigado. Obrigada, doutor. Pessoal, embaixo tem um íconezinho que é Reactions, e aí, em vez de levantar uma mão, porque eu tô vendo que bastante gente está com a câmera desligada, e aí, se vocês quiserem expressar alguma opinião, falar, você clica no Reactions e levanta a mãozinha, que aí eu passo a palavra para a pessoa, ou então escreve no chatzinho alguma consideração ou alguma pauta que queira levantar. E eu gostaria de acrescentar mais uma informação dentro da rotina de reprodução assistida. Outra situação que é bem interessante aplicar a FIV clássica é quando a gente observa que na corte de ócitos, de COCs, né, de complexo cúmulo ósseo reconhecido durante a captação ocitária, e a gente observa que pela lupa, a gente observa que pode ser um possível imaturo. Então, se a gente vê que a célula granulosa está compacta, que ela está escura, que são tamanhos pequenos, é uma boa a gente aplicar a FIV clássica para a gente tentar dar aí uma chance para que esses ócitos maturem, né, durante o cultivo, enquanto ocorre o processo de fertilização.
Então, essa é uma situação que eu acho bastante interessante para aplicar a FIV clássica. Então, quando o embriologista tem esse reconhecimento da avaliação do complexo cumuloso-ocetário, não é uma coisa que a gente incentiva muito de uma forma metodológica no laboratório, mas é importante o embriologista ter esse conhecimento de classificação da maturação das células da granulosa, e aí é uma boa para aplicar a FIV clássica. A Gabriele, ela põe aqui para gente que em reprodução animal, se eu sei dizer se tem artigos falando sobre o resultado da FIV clássica e sobre a taxa de nascimentos. Eu não tenho muito experiência com reprodução animal. Eu sei que até então só se fazia FIV clássica, para onde fazia embrião. Agora que começou o ICSI, né, em equinos e bovinos e em alguns grupos de animais, mas no geral a reprodução humana, eles têm que eles falam que as éguas premiadas, enfim, na verdade elas não podem engravidar, né, ter a prenhez, e aí eles tiram o embriãozinho dessa égua premiada, sei lá, que tem, não sei qual é a nomenclatura correta, e põem para a receptora e elas que geram aí os filhotinhos. Então eu sei que para a reprodução animal, eles fariam mais essa técnica. Agora que eu tenho conhecimento que equinos, eles usam bastante ICSI, mas FIV clássica eu não tenho muito conhecimento dentro da reprodução animal. O senhor sabe alguma coisa, doutor Edson? O ICSI, para algumas espécies animais, ele é altamente ineficiente. Por exemplo, no gado, no bovino, o ICSI é altamente ineficiente e é muito difícil de ser feito. A FIV clássica é mais utilizado, então depende também do animal. Está se tentando realmente fazer ICSI por uma certeza comercial, mas é utilizado muito FIV clássico ainda. Eu deixei aqui, Cristina e todo mundo, e Joana, no chat, um link do YouTube, que foi uma discussão muito interessante agora recente, foi uma live que foi feita no organismo dessas todas as lives, que justamente discute FIV clássico e ICSI. Eu acho que está em inglês, mas vale a pena ser visto, os slides são muito bons, a apresentação é muito boa. Está aí, eu acho que todo mundo, se entrar no chat, vai ver essa minha mensagem aqui do YouTube, então realmente vale a pena, para vocês verem como isso é atual. Então, parabéns para vocês, Joana e Cristina, que escolheram o tema, que realmente é muito atual, isso é muito discutido, apesar de se ter aí a primeira criança nascida por FIV clássico em 78 e DICSI em 92, você vê quanto tempo tem e isso é atual. Então, eu sugiro que vocês assistam, é mais ou menos uma hora, vai pulando se não gostar muito do tema, mas está muito bacana. Então, vou dar boa noite para vocês, agradecer a participação e parabéns a todos. Obrigado. Obrigada, doutor Edson. Boa noite, doutor. Obrigada. Cris, a Carol queria falar, porque ela sabe de animal. Por favor. Bom, para a Gabriele, né, que perguntou sobre as taxas de FIV clássica e reprodução animal, igual o doutor Edson falou, vai variar da espécie e da raça do animal. Para equinos, né, para éguas é mais utilizada a ICSI, justamente por uma característica do ósseo da égua, mas em bovinos é utilizado bastante, e é só FIV clássica, a ICSI não tem muitos bons resultados, e isso vai depender, as taxas de produção embrionária pela FIV clássica vai depender da raça do animal, que nós temos raças termossensíveis e termorresistentes, que a gente diz assim. Então, as raças termorresistentes, que aguentam a temperatura no Brasil, como a raça Nelore, por exemplo, que é gado de corte, tem uma taxa relativamente boa de produção embrionária por FIV clássica, mais ou menos de 40% a 60%, uma taxa excelente de 60%. Já as termosensíveis, no caso vaca de leite, vaca holandesa, essa taxa cai de 20% a 30%. 40% é um sonho, assim, não consegue. Mas sobre as taxas é isso. Que legal. Obrigada, Carol. Fabiana levantou a mão. Fabiana quer contribuir com alguma coisa? Fabiana? Acho que ela saiu.
Bom, a Glícia, ela pergunta aqui que se nas clínicas onde as duas técnicas são executadas, se os pacientes têm a escolha de escolher o embrião que ela quer transferir. Então, se tem lugar que faz metade dos ócitos FIV clássica e metade dos ócitos faz ICSI. E aí ela quer saber se eu posso abrir essa escolha para a paciente. Falar, olha, você quer transferir os embriões de FIV ou você quer transferir os embriões de ICSI? Eu não conheço nenhum embriologista que faz isso e abre essa opção para paciente. Eu achei ótima a colocação, Glícia. Eu acho que é uma coisa que deveria, sim, colocar para paciente. Uma coisa que eu estava comentando, as pacientes hoje talvez saibam mais de embriologia do que a gente mesmo, de tanto que elas pesquisam no tio Google, lá no tio Yahoo. E a única coisa é que elas não sabem processar tanta informação, mas que elas têm muita informação, elas têm. E os poucos embriologistas que eu conheço que faz meio a meio, que é os 50-50, eles não abrem essa opção, porque na verdade eles colocam no combo lá, já passa quantos fertilizados, passam quantos clivaram, a qualidade embrionária e transfere, não oferece para a paciente se ela quer transferir de FIV clássica ou de ICSI. E a gente realmente não tem esse parâmetro no Brasil, como o Dr. Edson colocou, mais de 90% das clínicas, se vocês entrarem lá no Cisembrio, vocês vão ver que a maioria realmente faz ICSI. E na Rede Lara, eles apresentam os dados como ICSI e FIV. Então, e tem os dados que é ICSI e FIV, porque são as técnicas meio a meio. Então, vocês vão conseguir ter essa diferença aí. Eu não sei se eu já comentei para vocês, tem o SART, né? Que eu não lembro muito bem a descrição, mas eu deixei disponível para vocês na aula de avaliação ossária, se não me engano. Lá também tem alguns dados estatísticos que vocês podem estudar sobre a diferença das técnicas, tá bom? A Fabiana, ela colocou aqui no chat, em geral, em reprodução animal se faz FIV clássica em bovinos, mas as taxas variam de acordo com a raça, que é o que a Carol falou, tá? Obrigada, Fabi, pelo comentário. A Michele, ela fala sobre a fala da Jo, sobre países europeus praticarem mais FIV clássica. O nosso vizinho Chile realiza a FIV clássica mesmo que a infertilidade seja diagnosticada em ambos. Esse foi o meu caso. Ah, Michele, que legal. Você quer comentar? Bom, enquanto a Michele volta aqui, ela caiu. A Fabi, ela completa aqui os comentários da reprodução animal e ela completa aqui o comentário da Carol, dizendo que além do tipo de raça, ela fala que também depende do acasalamento. Então, essa parte de reprodução assistida animal é bem interessante. Para a gente é um pouquinho novidade. E aí eu vejo que realmente a reprodução animal também tem buscado nós, embriologistas, para fazer as técnicas. E aí é uma área também, para quem gosta, né? Uma área bem interessante. Bom, a Michele deu, acho que uma variada aqui na internet. Voltou? Me ouvem agora? Eu escuto. Então, eu passei por um procedimento a partir do segundo semestre de 2017, numa clínica de reprodução assistida em Santiago, no Chile. E após todos os exames feitos em mim e no meu esposo, o diagnóstico veio como infertilidade mista. No meu caso, eu já até esperava por conta da endometriose grau 4. E no ano anterior eu já tinha passado por uma videolaparoscopia para toda uma revitalização do meu útero para tentativa de uma gestação. Mas isso não foi possível e foi nos exames tratamento para reprodução assistida que descobrimos que meu esposo também tinha algumas questões relacionadas à quantidade e qualidade dos espermatozoides. O médico chamado Dr. Ricardo Pomer, ele virou para a gente e nos indicou, diante dos resultados dos exames, que o melhor para nós seria a FIV clássica. E aí seguimos. E vieram duas. Gente, tô beijo. Para mim, endometriose é
um fator mega ultra contra a FIV clássica, né? Então, assim, para vocês verem que quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. Endometriose, olha a Gisele mexendo a cabeça ali. Endometriose com fator masculino, com oligospermia. Gente, jamais, jamais. E a Michelle está aqui para provar que realmente a gente sabe de nada. Mas é legal também para a gente realmente reconsiderar a nossa rotina, né? Quando eu vi aquela palestrante falando, galera, um ósseo, ok, só não pode ter fator masculino, então pode ter fator masculino leve, como a Joana falou, né? Então, bora a FIV clássica. Alguém mais quer fazer alguma consideração? Bom, ó, então agora eu fiz aqui, a gente vai fazer uma pesquisinha para ver quem é a favor, quem é contra, quem não tem um posicionamento com a FIV clássica, só para a gente ter uma noção de como foi nosso fórum. Então, baixa lá no celular o Kahoot, e aí vai abrir 2 links, aí vocês vão entrar no Play Kahoot, é K-A-H-O-T. Eu vou abrir aqui para vocês. Isso, aí digita lá o PIN e entra na sala. Qual era mesmo o PIN? Esse aqui, 1740642. É o que está na tela, Vitor. Agora, vamos ver o resultado aqui. Bom, deu 7 a favor, certo? Então, a maioria ficou a favor. Eu não consegui responder, mas sou contra. Você é contra? Vamos escutar. Hoje, você quer posicionar, por favor? Então, a posição é muito simples, meu posicionamento é muito simples. Na verdade, a gente que está na presença do paciente, é muito complicado, né? A gente optar por fazer uma FIV clássica porque diminui a taxa de aborto, porque aumenta a taxa de fecundação, aumenta a taxa de implantação, porque assim, a variação é tão pequena que eu penso que não vale a pena. Para a gente depois, no final, não ter embrião para oferecer para o paciente. Então, olhar, a gente lá na clínica faz sempre ICSI, e quando não tem embrião já é difícil, a gente trabalhando otimizando tudo que a gente pode, já é difícil dizer que não tem embrião. Então, imagina quando eu não utilizei, por exemplo, a ICSI e propus ao paciente a FIV clássica com esses argumentos e não encontrar também, ou não ter embrião para transferir no final. É muito complicado. A gente não... É muito bonito de se ver, é muito bonito de ouvir, mas encarar o paciente e dizer para ele que não tem embrião e ele te perguntar, então, por que não fez FIV, doutora? É muito difícil. Então, a gente, assim, não é questão de ser boa ou ruim a técnica. A gente sabe das limitações, das vantagens, mas encarar o paciente e dizer que não tem embrião é complicado. Quem está na linha de frente fazendo isso é que vai saber como se expor, entendeu? Porque expõe. Expõe porque a paciente vira para mim e pergunta se ela deve tomar cápsula de inhame, que vende no mundo verde. Então, é complicado eu me posicionar com coisas não técnicas. Você imagina a gente se comprometer com uma técnica que a gente sabe que não está errada, que tem suas indicações, mas que, infelizmente, diminui o número de embriões. E talvez aumentar o número de embriões aumenta junto a taxa de abortamento. É só por isso. Com certeza. Então, matematicamente proporcional. Então, aquele embrião, é como a gente faz também, tem muita clínica que, a gente pode escolher isso talvez por um tema, tem muita clínica que faz, que opta por transferir, vou virar aqui a tela, que opta por transferir o embrião sempre em D5. É bonito também, é bacana também. O problema é exatamente o mesmo. Existe um filtro que ocorre dentro do laboratório, por melhor que ele seja, que vai reduzir o número de embriões. Então, assim, eu, particularmente, pelo mesmo motivo, eu vou transferir em D2 ou D3 se o paciente tiver um embrião, se o paciente tiver 2 embriões, porque chegar no final do ciclo e não ter embrião para transferir é muito complicado mesmo. Sempre bom senso, né, Gi? Caso de mau prognóstico, se a taxa de gravidez é a mesma D2, D3, D5, eu sou a favor, transfere até em D2. Eu sou a favor que dentro do útero materno é muito melhor dentro do laboratório. E o caso já é mau prognóstico, por que não em estágio de a gente já faz reprodução
Cristina, há 13 anos. Então, eu peguei o final do congelamento lento e o início da vitrificação. Quantas vezes a gente transferiu em D2 e com gravidez? Não poucas. Então, assim, não, vamos transferir em D3, vamos transferir em D3. Gente, estatisticamente é a mesma coisa. Mas em blastocisto é melhor. Mas vai ter aquele paciente que não vai ter embrião, e como é que você vai explicar? Então, realmente, a individualização é essencial. Tanto para o paciente, quanto para o caso, quanto para o médico. Tem que ver o que a gente administra melhor, né? E quando a gente fala, eu falo, gente, quando vocês, a gente é muito científico e a gente fala muito de estatística, mas a gente tem que lembrar que a estatística, a gente puxa para o teste estatístico que a gente quiser e a gente pode tendenciar para o que a gente quiser. Então, quando a gente for ler qualquer artigo científico, a gente não tem o hábito de ler desenhos de estudo, a gente não tem hábito de ver como foi essas coletas de dados e como foi os grupos de inclusão e exclusão. Assim como a gente olha os dados do Cisembro, eu posso muito bem tirar minhas pacientes acima de 40 anos, eu posso muito bem gerar taxas por taxa acumulativa, porque a gente aumenta as taxas de sucesso da clínica. Mas quando a gente está falando de tratamento de reprodução assistida, ainda eu acho que é mais representativo o sucesso dos tratamentos em taxas por ciclo. Eu ainda sou a favor da gente emitir taxas por ciclo. Então, quando a gente fala de teste estatístico, é muito relativo. A gente precisa realmente ver como foram geradas essas estatísticas, né? Lógico que eu sempre vou puxar sardinha para o meu instituto. Então, tomem cuidado quando a gente vê e fala, não tem diferença ou tem diferença. A gente tem que ver tudo com muito carinho. Porque realmente, Gi, eu concordo com você, tem que ter muito culhão para você fazer uma FIV clássica para uma paciente que investiu alto. Não é todo mundo que tem esse recurso. Eu já vi paciente abrir a bolsa, tirar 2 plaquês de dinheiro e falar assim, olha, a gente juntou o dinheiro, conseguimos. E aí você falar para essa paciente, olha, você não tem embrião para transferir porque não fertilizou, é muito complicado, né? Muito complicado. Eu concordo com você, de muita parcimônia aí na FIV clássica. Vamos com calma. O Guilherme, ele se posicionou a favor da Gisele. Guilherme, você quer acrescentar alguma coisa aí no posicionamento da Gisele? O Gui, ele faz das palavras deles as palavras da Gi, e ele gostaria que em algum dos nossos próximos fóruns fosse abordado a diferença e validação entre PGTA e o famoso o NIPT, como é que a Genomics denominou? Embarace, né? Embarace, alguma coisa assim. E aí a gente pode ver, né? Ver se vocês querem discutir ICSI ou acatar aí a sugestão do Guilherme. Eu acho que ele já pode falar até um pouquinho aí sobre o assunto. Que vocês acham? A gente mantém aí o calendário para ICSI? Ou vocês querem acatar aí a sugestão do Guilherme? ICSI ganhou, a gente bota aí no próximo scope aí do fórum. Então, sexta-feira que vem a gente vem com ICSI. Gente, obrigada pela participação de vocês. Adorei esse encontro. Adorei sextar com vocês, falando do que a gente adora, que é reprodução assistida. Obrigada, boa noite e até sexta-feira. Quer falar alguma coisa, Jô? Não, dá boa noite para todo mundo. E é isso mesmo, é uma mesa redonda, a gente está se encontrando aqui, né? E a gente fica super feliz que vocês estejam gostando, estejam participando na medida do possível, né? Cada um tem o seu compromisso, mas tentar ir aumentando o nosso quórum cada vez mais. Beijo, gente. Boa noite.